Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, segurança, acompanhando as aulas na forma que for possível, seja presencial ou online, que esteja se dedicando, é reta final quase para vocês. Então eu vou apresentar agora aqui o conteúdo do terceiro bimestre de Química aqui da terceira série, tá bom? Vamos começar então. Bem, aqui então está o caderno São Paulo Faz Escola, segundo semestre, mas apresentarei somente a do terceiro bimestre, ok? Aqui na atividade 1 a gente vai falar sobre a composição, processamento, uso do petróleo, gás natural e também do carvão mineral. Aí as perguntas que norteiam, que a gente começou já a trabalhar em sala de aula, é o que é o petróleo, de onde ele vem, como é extraído, se você conhece algum derivado do petróleo, quais os produtos possíveis de fabricar através dos derivados de petróleo, se a gente pode usar o petróleo puro como combustível ou tem que ser um derivado, se existem outras formas de combustível, outras fontes além do petróleo, ou seja, aqueles renováveis ou outros também componentes ou combustíveis que podem ser utilizados no automóvel sem estar sendo relacionado com o petróleo. Qual o tratamento dado ao petróleo após sua extração, né, o refino? Então, acho que tem a proposta de assistir alguns vídeos, como é extraído o petróleo. Aqui algumas ideias tiradas desse texto, é importante assistir. Qual que é as principais ideias, qual que é a quantidade de barris produzido em um dia, 10, 30, em um ano. Aqui a utilização do petróleo, como que é destilado, o nome do processamento é destilação fracionada, que é o refino do petróleo, a separação em seus componentes. Aqui tem o QR Code que você pode seguir, ou então também pelo link. Aqui a quantidade de carbonos de cada derivado do petróleo, a gente sabe que quanto maior a quantidade de carbono, maior aumenta a temperatura de fusão, isso se dá à massa molecular e também à interação entre as partículas, a utilização que cada um desses derivados tem no dia a dia ou na indústria, e aí se você consegue perceber a relação entre carbono e a temperatura de ebulição, aqui também outras questões. Aqui o caminho do gás natural, é importante esse vídeo, saber como que o gás natural chega até o consumidor final, de onde vem esse gás natural, são quase aqui a mesma proposta de vídeo. Aqui o gás natural, como é encontrado, onde é extraído, como é realizado o seu transporte, qual a temperatura que o gás natural se torna líquido, está presente nesses vídeos aqui, qual pressão, né, para que o gás natural, para a gente conseguir mover ele de um lugar para o outro, é importante pressurizar, porque assim ele fica com um volume menor. Tanto que o nosso gás de cozinha mesmo, que é o gás que é feito de petróleo, dentro do botijão ele está no estado líquido por causa da pressão. Mas quando a gente aciona, né, abre o gás, ele se torna gasoso devido à sua diminuição da pressão, sua expansão, né? Aqui, colocar a composição química do gás que é feito de petróleo, do querosene, da gasolina, a fórmula molecular com a quantidade de carbono e hidrogênio. Então, com isso a gente dá a introdução aqui à nomenclatura, né, à química orgânica, a química que estuda o composto do carbono. Aqui tem um texto bacana de ler aqui da Química Nova na Escola. Aí a gente vai aprender as nomenclaturas, segue uma regra bem bacana quando você tem um carbono, prefixo, quando tem a ligação simples, dupla, tripla, a gente vai ver em sala de aula. Lembrando que, por exemplo, o nome metano, o prefixo met quer dizer porque tem um carbono só. E aí o infixo an quer dizer que só tem ligação simples. E o final o quer dizer que só tem, que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. E o propano? Propano, por exemplo, ele quer dizer que ele tem 4 carbonos. Então, por isso, prop. E aí, o an no meio quer dizer que tem ligação simples, não tem ligação dupla, nem tripla. E o sufixo o, porque é um hidrocarboneto. E o etanol? Etanol, o prefixo et, quer dizer que só tem 2 carbonos. O an, do etanol, quer dizer que só tem ligação simples. E o ol é o sufixo que representa aqui os álcools, o grupo de substâncias orgânicas que representam a classe dos álcoois. Esse simulador aqui, que está proposto para a nossa atividade, é um construtor de molécula também do bem conhecido site PhET, da Universidade de Colorado, para a gente construir uma molécula e ver, descobrir como que é o nome
que simboliza a molécula que a gente criar. Então aqui tem, por exemplo, a proposta com carbono, qual tipo de ligação. Para isso a gente tem que clicar no botão 3D para mostrar as ligações. Qual que é a fórmula, qual que é o nome, aparece tudo aqui nesse simulador. E ele roda no celular, pessoal. Tentem explorar, mas a gente também vai explorar em sala de aula e nos próximos vídeos. Aqui, para a gente treinar a nomenclatura dos hidrocarbonetos, aí aparecem para desenhar as estruturas no caderno, segundo as regras da IUPAC, que é o Instituto Universal de Química Pura e Aplicada. Aqui a gente vai explorar bastante isso daqui. Ó, o ciclo hexano. Ciclo quer dizer que é uma molécula fechada. Hex quer dizer que tem 6 carbonos. An quer dizer que tem ligação simples. E o porque é um hidrocarboneto. Ciclopropano quer dizer que é o ciclo cadeia fechada. Prop 3 carbonos. An ligação simples. E o quer dizer que é um hidrocarboneto. Então a gente vai aprender muito isso daqui. Ó. Aqui, de onde vem o carvão mineral, qual a diferença entre o carvão vegetal. Aqui o processo de gaseificação, está tudo aqui nesse texto, essa é a proposta para ler. A biomassa, legal esse texto para a gente ler, o que é a biomassa, o que a gente pode obter, qual a vantagem e a desvantagem de se usar a biomassa para aproveitamento, o que pode ser considerado biomassa ou não, se o petróleo também é ou não a biomassa. Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na química orgânica para saber como que é a estrutura dos carboidratos, os lipídios, né, as gorduras, as vitaminas e as proteínas. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável, alimentação balanceada. Aqui vamos explorar também o simulador de estruturas moleculares para saber o que diferencia estruturalmente uma molécula de aminoácido, de uma amina, uma amida, um álcool, por exemplo, uma acetona, um aldeído, um ácido carboxílico. Aqui o nome de algumas substâncias que fazem parte de outra classe de isorgânicos, aqui os álcools, aqui um éter, a ureia, propanona que é uma acetona, propanol que é um álcool, que também é um álcool. E aí a gente vai aprender a esboçar a estrutura, a forma molecular e também identificar a função orgânica que caracteriza essa nomenclatura e também a classe de substâncias. Aqui falando um pouquinho sobre a vitamina C, qual a importância, né? A vitamina C também é uma substância orgânica, o ácido ascórbico, né? Que é a vitamina C. Vamos aqui aprender aqui a escrever a fórmula molecular de uma albumina, de um triacilglicerídeo, que é uma gordura, a celulose, que também é um carboidrato. Vamos ver as estruturas, as diferenças entre essas estruturas. Aprender também a identificar uma função orgânica em um composto orgânico. Aqui um pouco da talidomida, síndrome da talidomida. O que é isômero, né? Iso quer dizer igual, mero, parte. Então tem uma parte igual. O que seria? Seria a função? Seria a massa molecular? Seria a estrutura? O que será que é igual entre os isômeros? Vamos falar um pouquinho sobre polímeros também, que a gente quase sempre confunde com a ideia de plásticos, mas vamos falar o que é, qual a diferença entre os polímeros mais conhecidos e chegamos ao final aqui do terceiro bimestre. Espero que vocês aproveitem bastante, estudem bastante, seja em modo online ou presencial, se cuidem, mantenham a segurança aí, os protocolos de higiene e que logo logo a gente vai passar nessa fase. Forte abraço e até mais.